Bem-vindo ao episódio número 9 de Modelação da Vespa. Eu sou Ricardo G, expert em SolidWorks, e nessa série você vai acompanhando como eu desenho no dia a dia um modelo. O objetivo hoje é desenhar do bagageiro. Dois ponto um mais ou menos. Ok, vamos iniciar. Já criamos onde inicia, onde ele acaba. Somente marcar aqui também nosso esboço de perfil. Perfeito, ó. Começa aqui, termina lá. Mas como tem a distorção da foto, claramente ela já está um pouco torta aqui e desproporcional um pouco lateralmente. Não tem problema, vamos buscar pegar ela da melhor forma possível. E na verdade, bem, já temos início e final. Vamos transformá-las em linha cheia e já traçar o perfil completo. Você já deve ter percebido que conforme a gente trabalha, o número de planos e esboços, guias, só aumenta. É claro que se a gente começar a ocultá-los, de repente o mesmo plano que serviu num outro momento pode nos servir ainda. Então, por isso que eu estou escolhendo continuar bagunçado, mas ter a vantagem de que está tudo à vista para ser usado a qualquer momento. Porque caso contrário a gente comece a esconder, depois a gente vai ter que procurar lá na árvore, que já começa a ficar grande, lentamente grande, qual é o plano que podemos usar. Então, tomaria muito tempo na procura, então prefiro já deixar tudo visível nesse momento. Bem, aqui, bem no meio mais ou menos, comprimento de 22, largura 22. Um raio de quase 5. Isso aqui o que é? É o offset de 3 milímetros para dentro. Perfeito. Depois nós temos esta linha aqui. Se o nosso comprimento da foto lateral tem 27, quanto que a gente tem aqui na foto superior?
mais ou menos 27,8. Podemos declarar que o comprimento é o mesmo. Assim a gente pega, não precisa escalar para transformar para nossa foto lateral. Então aqui, para facilitar, né, o nosso trabalho, então aqui temos 5 milímetros após, temos essa linha completamente vertical. Dois. Então, 2 milímetros para lá, temos este aqui. Agora, esse triângulo, ele... Veja que é uma linha reta, que passa pelas duas formas geométricas. Ele interfere em todos os furos internos. Bem, que ângulo é esse? 22 graus. E é o que faremos, 22. Ok, e esse ponto de cruzamento até o início do perfil, 3,5. Aqui, 3,5. Já ficou definido. E por último, ele tem uma espessura de 2 milímetros para fazer o nosso padrão. Então, aproveitando aqui, ó, que a gente está por cima já, antes de eliminar esses... Que raio é? 2? Não. 1. 1,5. Então deu 1,3. Agora vai fechar. Ok, 1,2. Então vamos finalizar agora sim a foto. Sem a cadeia, então a gente vai um por vez. Ó, eliminamos, deixa ela fixa. A gente vai aplicar o raio, então daria um problema. Então, 1,2. Perfeito, já temos todas as formas geométricas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Basta agora fazer os cortes necessários.
Demais raios, quais são os? Raio de 1. Então, esses internos, raio de 1. Aqui a gente colocou um pouquinho maior. Aqui. Então, esse raio aqui é grande, como esse aqui também. Então, raios pequenos são de 1, diâmetro 2, raio de 1. Um e meio, perfeito. E aqui também. Então, raio grande ali, 1,5. Perfeito, essa forma deu. Aqui na frente, 1,5 também. Ali é pequeno. De olho. O outro é grande. Perfeito, concluímos nosso perfil. Agora, na verdade, extrusão de quanto? Aqui está a espessura que a gente pegou lateralmente, 2,1. Então, vamos fazer a nossa extrusão de 2,1. 2,1 para baixo. Sem mesclar resultado. Veja que eu fiz reto propositalmente só para pegar a informação da imagem vista por cima. Porque, na verdade, agora a gente vai dar uma inclinação exatamente como está na imagem. Então, aqui, que ângulo é este? 3,6. Menos. Perfeito. Bem em cima da imagem. Está coerente. Faltou somente um pequeno raio aqui de arredondamento externo. Na verdade, em toda a face. Muito bom. Precisamos, veja que ele não está voando, tem uma espécie de base bem embaixo dele. Que na verdade não está paralelo, ele vai calçando ali. Ó, é algo que ele interfere daqui para dentro. Um pouco arredondado. Bem, podemos fazer uma extrusão lateral. Realmente é um detalhe um pouco mais secundário da nossa geometria. Ele não é como a lateral, que é mais aparente. Então, ele está em algo mais secundário mesmo. Então, a gente pode bem facilmente fazer uma extrusão direto.
algo simples, e complementar com raio para fazer para que ele se misture com a geometria já existente. Ó, aqui ele vai sumindo gradualmente. Bem, muito bom, já é um bom início. Agora, ele dura quase ele, bem, ele pega um pouco menos do que o máximo da nossa largura ali, ó. Ele não pode ultrapassar a largura da Vespa em aquele lugar. Então, plano médio, 22 era o total, não? Então vamos fazer um pouco menos, 18. Muito bom. Não mesclar. Opa, acabou não. Não, deu certo. Então, somente vamos abaixar um pouco mais aqui. Bem, aqui por cima o raio vai nos ajudar. E bem, tudo bem, tem uma. Eles se misturam ali embaixo da nossa geometria. Tudo bem. Agora, esse raio lateral de quanto é? 6. E se a nossa lateral fosse 6 também? E aqui por cima um pouco menos. De repente 3. Perfeito, para criar um efeito similar. Legal. E por final a gente vai agora unir as duas. Então ele tem apoios um aqui e um lá. É uma chapa dobrada, é uma outra tecnologia, mas... E como a gente está modelando de forma bem didática, artística, é um modelo sólido nosso. A gente não está fazendo um projeto de chapa metálica, que daí é outro caminho a ser percorrido. Então vamos somente unir. Ó, ele tá... É que essa parte é visível. Lá a gente vê até um parafuso. Ele é fixado mais para dentro porque aqui não tem nada. Bem, no nosso, vamos fazer um pouco diferente. Vamos unir aqui e nesses pontos também. Porque um parafuso ali à mostra ficaria um pouco estranho.
bem facilmente um retângulo, bem direto. Ah, não é, é aqui, não é lá. Tudo bem. Perfeito. E uma simples extrusão para uni-los. Vou unir somente a parte superior por agora. Perfeito. Concluímos a parte aqui do bagageiro. Agora vamos modelar a parte do farol traseiro. Então temos uma figura aqui ó, que faz uma extrusão com um ângulo. Temos um pequeno degradê aqui de espessura, que é marcado também aqui nessa vista lateral. E o quadrado embaixo, ele tem também aqui um farol em cima e embaixo. Ó, o de cima é um pouco triangular e o de baixo é um quadradinho. Bem, vamos criar um plano médio naquela região. Bem, esses planos aqui, ó, esses dois eu não estou usando agora, eu estou usando sempre o central, então vamos deixar somente ele nesse caso. E essa é a linha. Aqui um ponto médio. A gente pode usá-lo para criar um plano para iniciar nosso esboço naquela região. Mas antes, é uma foto bem distorcida essa. Bem, aqui a gente já pegou a posição meio que central do farol de baixo. Então, esse ponto vai ser a nossa guia. O farol de baixo. E outra coisa também, vamos descobrir um pouco a altura total dele. 8,7 mais ou menos. Estamos com 11. Então, este aqui é o em cima e embaixo dela. Bem, podemos criar dois pontos. Um na parte inferior.
Mas na verdade que é no ponto, não tá pegando aqui. Já vamos conseguir. Coincidente. É que o nosso excesso de linhas nos atrapalham. Coincidente. Agora sim, aquele ponto projetado. Esse aqui acabou pegando outra coisa, por isso que ele não permitia. No ponto de baixo. Perfeito. Ele projetado também. Um ficou na frente e outro atrás, tudo bem. Legal. Ponto superior e inferior, que é este aqui, onde tem aquela linha ali aqui, é o ponto superior, e o ponto inferior é aqui, que no nosso esboço lateral ele marca nessa região. Bem, então o que nós temos aqui? Um grande arco. Vamos desenhar usando nossos dois guias na posição dele, mas usando a imagem um pouco como guia. Então, um arco em cima, um arco embaixo. Primeiro vamos fazer a estrutura e depois as cotas para amarrar. Perfeito. A nossa linha lateral, depois que acabou o raio, mais ou menos. Três graus inclinado. E vamos pegar as medidas de base, então, também. A marca está aqui e ela termina bem na parte superior, então bem aqui a gente pode usar. Nossa guia vem aqui. Perfeito, basta prolongá-los, a gente já tem as medidas básicas do quadrado. Que seria quase correto, mas essa aqui ela é um pouco maior, então a gente vai fazer uma escala, vai fazer um pouquinho menor do que a gente descobrir como medida. Então aqui também, onde termina o trato raiado.
12,7. Aqui a gente tem uma altura total de 4,4. E aqui se transforma em 4,4 para 6. A gente pode pegar, até com a regra de 3, pegar o fator de transformação. 4,4 dividido por 6, o fator é 0,73. 12,7. 12,7 vezes 0,73, que é o fator, dá 9,3, arredondando. Então, 9,3. Então, agora a altura já está definida, a largura também. Faltaria somente a medida dos raios. Vamos colocar mais ou menos no olho. Em cima um pouco mais raiado, para dar um efeito mais interessante. E embaixo um pouquinho menos. (70) não, um pouco mais. Um pouco menor, para ele ficar mais curvado. 50, 40. Perfeito. Mas tem alguma coisa solta aqui ainda. Este raio... Ah, ok. Não, só quando ele ultrapassa. Cortando já vai estar já travadinho já. Então de 40, este aqui nós vamos fazer 60. Agora, que raio é aquele? 1,5, 2. E o outro no outro sentido, que na verdade vamos por aqui que se vê melhor nesse caso. 2 também. Ok. Fazendo a conversão pelo nosso fator 0,73, então 2 vezes 0,73 dá 2,7. Então, 1,7 na verdade. Espera aí, deveria ser 1,4, não? 2 vezes 0,73, 1,46. Então vamos usar 1,5 no nosso modelo. Ali vem a mensagem que o ponto médio já foi deslocado, né? Então, por isso que ele... Perfeito. Agora, as linhas de referência que a gente usou para pegar a medida, podemos eliminar. Perfeito. Pegamos uma forma geométrica, veja. Muito interessante esse exercício agora, pontual. Pegamos referências e escalamos usando como referência principal a nossa imagem lateral. Tudo parte dela, para que tenha a proporção da forma mais correta possível. Perfeito. Agora a gente pode fazer uma extrusão com ângulo. Então, três, 4 para dentro. Direção 2. E que ângulo? Bem, podemos fazer de repente um 10 graus.
aqui para fora e depois para dentro. Então, não mesclar resultado. Um pouco mais longo para dentro, então 5. Legal. Então aqui na nossa linha de corte, basicamente vamos usar para cortar realmente o modelo. A gente pode fazer um offset muito facilmente. Perfeito, para dar aquele efeito do degrauzinho mesmo. Offset 0,5. Para dentro. É muito. Também é muito. 0,1. Legal, ficou menos aparente e temos ainda um corte nesse sentido, mas antes de realizar aquele corte, podemos fazer o quadradinho da luz vermelha. Com o espaço que tem internamente, então simplesmente pode ser um offset offset, como ele está paralelo, bem, pode até ser um mesmo. Não faria diferença porque é um detalhe interno. Agora vamos ver a nossa imagem. Ele é bem um quadradinho mesmo. Tudo raiado, perfeito. Então, ponto 8. Gostei. Então agora a gente vai fazer os raios e facilmente ele já vai ficar com um efeito bem interessante. 0,5. Legal. Ele está existindo ali dentro. E lateralmente agora bem fácil um corte usando a nossa imagem como referência. Então aqui um pouquinho antes. Perfeito, vai nos servir. Então corte, passante ambos, direção contrária, somente neste. E aí a gente vai ver a nossa luz lateralmente aqui, ó, igualzinho a imagem. Legal, ela está um pouco escondida ali, protegida da umidade. Então a gente já fez a lanterninha parte de baixo, faltando agora, inclusive a gente fez aquela linha
aquela marquinha ali. Agora nós vamos fazer este triângulo. Bem, vamos começar da base, mais ou menos aqui a base completa dele. E é a altura também dele máxima. Então, esse é o ponto da nossa altura. Então, ok, já entrou sem problemas. Veja, lá começa o nosso triângulo. Bem, se fosse uma linha reta, mas não é, é bem triangular mesmo. Aqui são 2 arcos laterais e um raio mais acima. Então, vamos fazer a forma geométrica, já construí-la, depois a gente pega as medidas. Então, um arco aqui bem interessante. Bem, tamanho total a gente pode só travar. Importante que ele seja mais alto do que, para não nos atrapalhar. E podemos colocar um ponto inicial e final, só para descobrir o ângulo e o raio superior. Então, vamos para a nossa imagem. Na verdade, a gente pode até colocar aquele ângulo. Bem, aqui é a lanterna, a gente quer a parte externa. Aqui ele cruzaria a outra, então aqui centralmente um diâmetro. Aqui está por dentro da borda, por dentro da borda. Aqui mais ou menos. Por dentro da borda aqui nesse lado também, então perfeito. Acho que tá adequado. Então nosso raio de cima, raio 1.62. Bem, raio 1.62, vamos converter com o nosso fator. Um 1.62 vezes 0.73 dá 1.18. 1.2 ficou 12, 1.2. Ok. Esse raio lateral, 14.3. 14.3 vezes 0.73 deu 10.4. De 10.4. Bem, falta ainda o ângulo, podemos dizer. Bem, aproximadamente, ó, ali, ó, no ponto, mais ou menos desse ponto que ele toca até o final da figura, que no nosso caso
Nosso caso seria aqui. Esse ponto. Bem, vamos colocar, de repente, ficar bem em cima. A gente faz por uma outra forma. Perfeito, ela bem em cima. Agora sim, a medida vai ser bem correta. Vinte e dois é 22, que é a medida angular. Então não precisa usar o fator. Ou então a gente pegou mais ou menos o nosso triângulo. Eliminamos tudo, não nos interessa mais. Bem, perfeito. Depois a gente ajeita, embaixo vai ficar faltando. E uma bela de uma extrusão, então. Oito. 7. Então ele tem a bordinha e aqui não se vê muito bem. Mas provavelmente ele tem um rainho de arredondamento. Vamos ver a parte traseira da foto. Veja que temos a nossa marca lá. E o triângulo vem para frente dela. Então está correto o que a gente está vendo aqui. Então, que a marca está aqui e ela está indo além. Perfeito. Interessantíssimo. 8. 8 começaria a ser um pouco muito. Vamos para 7,5. Não, 8. 8 interessante. Porque estamos pensando na lataria azul que vai além. Depois a gente vai fazer algo menor dentro, que é essa lanterninha aqui, ó, que ela é offsetada para dentro um pouco. Então, não mesclar e vamos fazer um ângulo. 5 graus de repente. Parece um pouco menos olhando a parte de cima. Mas lateralmente, ó, ele tem um desenho diferente. Mas a gente vai reproduzir isso. O mais importante é em cima nesse momento. Então, de repente com 3 ficou muito. Peraí, vamos ver a ponta que a gente não viu ainda. Parte de baixo não precisamos nos preocupar, que basta fazer um offset direto. Assim a gente pegou e usou a medida da forma correta lá na base. Então, vamos deixar esse ângulo que está ótimo. Está muito bom. Mas antes de cortarmos... Tá, em cima temos um raio perfeito. Lateralmente... ele tem esse raio que é offsetado também, então... e termina em 0. Bem, antes de cortar, vamos... de repente, se a gente consegue reproduzir aquele efeito... que lá em cima é... fiz um raio de 1.2.
Bem, se aquele raio nos incomodar, a gente tira ele. E é o que a gente vai fazer. Então, um raio não simétrico para fazer aquele efeito que a gente deseja. Quatro para chegar na profundidade maior. 4 parece bom. E aqui lateralmente a segunda medida, 1. E ele tem que praticamente sumir. 2. Um e meio. Vamos ver se a gente consegue aplicar no segundo ao mesmo tempo. Ah, agora sim, interessantíssimo. Veja aquele raio superior, ele estava nos incomodando, senão a gente não conseguiria fazer esse movimento aqui. Então, perfeito. A gente só, de repente, 2. Ah, forçou muito. Ó, ele vai até encontrar lá. Depois disso ele não te deixa mais fazer. Veja. Bem, não precisamos forçar tanto assim a geometria. Vamos ver como é que ficaria. Legal. Então agora sim a gente vai fazer o nosso raio simétrico de 1.2 como era o raio superior. 1.2. Ah, porque forma uma ponta muito pontiaguda. Então aqui para trás também um simples offset já resolve. Perfeito, criamos já a lataria, digamos assim. Precisamos agora sair um pouco. Porque como a gente retirou... Bem, se a gente fazer... Ficou muito inclinado aqui. Se a gente fazer aquela extrusão sem ângulo, vamos ver que resultado. 5 graus. 100 graus, reto, ou seja, ficou reto. Dois graus. Era para ele ficar um pouco mais abaixo. Bem, o raio 1.2 ajudaria ele, mas como a gente fez um raio um pouco menor, 0,5, 1, não vai fazer.
Bem, vamos prosseguir. Tem uma estratégia que eu não gosto muito de usar, eu gosto de realmente, quando a gente começa a desenhar um perfil, deixar ele onde está, não mover muito os corpos, mas acho que facilmente a gente resolve mudando de posição. Então, transladar y negativo, menos 0,5, ó, ele já se encaixou muito melhor aqui em cima na parte superior, que é a lataria, a parte inicial. Agora a gente vai fazer o corte para realizar o offset. Então, aqui uma linha reta. Saindo pela tangente. E linha reta novamente. Perfeito. Então a gente vai dividir o nosso corpo e usar aquela clássica estratégia que a gente viu que usamos várias vezes nesse desenho. Então, ó, 0,2 para ele ficar dentro. Perfeito, desenhamos, concluímos a nossa aula de hoje, modelando então todo o bagageiro, modelando com muita atenção aqui, temos muitos detalhes pequenos, mas conseguimos realizar as duas luzes e toda a estrutura ali. Então, veja aqui, a gente está crescendo em nível de detalhes da nossa vez, vamos crescendo a maturidade do nosso modelo e ele vai tendo um sentido mais amplo. Todo o esforço que a gente fez em pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. E eu te vejo na próxima aula.